o hospital vai fechar ou não. Portanto, isto temos que nos saber localizar no tempo. As reformas dos professores. O Ministério tem os dados todos sobre os professores, sabe perfeitamente quem é que se vai aposentar no próximo ano. E aqueles que se quiserem aposentar mais cedo podem fazer quando? Em novembro. Não em março. Em novembro, que é para o Ministério da Educação chegar a dezembro e ter os dados todos do problema. Então o que é que deve fazer quando chega essa altura em janeiro? Abre os concursos. E que concursos se fazem na Holanda, na Dinamarca, em Inglaterra, na Bélgica, em todos os países? 2 tipos de concursos. Um para os professores mais séniores que saem do sistema. É geralmente um concurso com muito poucas posições, poucos concorrentes, porque são pessoas que estão em posições já mais avançadas e de âmbito nacional. E depois temos os concursos para os júniores, para os novos docentes. Esses concursos, porquê é que aqui são feitos centralmente? Por causa daquele monstro que vimos há bocadinho. Aquela tendência da massificação e da centralização, vamos fazer um concurso nacional. Não é feito assim em nenhum sítio. É feito como? Nas escolas, nos agrupamentos de escolas, nos municípios. O ensino básico, muitas competências já foram transferidas para os municípios. Mas como é que nós não aprendemos com esses exemplos, não é? Mas diga-me uma coisa. Depois desta sessão pode ser que haja algum impacto nos nossos decisores políticos. Eu não imagino como isso funciona, mas a noção que tenho é de que há momentos em que se tem que fazer digamos, definir prioridades, porque há professores que vão antes, há professores que ficam para trás, há professores que têm prioridade para ir para escolher o sítio, há outros que não têm prioridade. Eu acho que o sistema é muito confuso porque se tenta personalidade. E eu hoje vi na televisão, depois há estes absurdos, um casal, é um senhor casado com uma moça, ele não percebi que profissão tinha, mas está desempregado, no Norte, em Guimarães, claro. E ela foi colocada no Algarve. Sim, exatamente. Repare, estes problemas são resolvidos. Deixem-me dar um exemplo, porque há pessoas que estão longe destes problemas da educação, que é muito significativo. Imaginem um município, por exemplo, um município do interior, um município onde nasceu o meu pai, Vila de Rei, uma terra muito bonita, e que necessita de um informático. Como é que hoje em dia acontece isso? Abre um concurso, contratar um informático. É um concurso, no objeto é local, é um informático para a Câmara Municipal de Vila de Rei. É nacional, porque qualquer informático devidamente habilitado, etc., pode concorrer. Se nós transpuséssemos este caso para o modelo que o Ministério da Educação tem usado há décadas e há anos, era assim. Não. O município não pode abrir concurso. Não. Porque há vários municípios deste caminho até Vila Real, de Santo António, que vão precisar de informáticos. Há dezenas de informáticos todos os anos. Então vamos fazer um grande concurso nacional. Porque já vamos estar 4 ou 5 meses a discutir com os sindicatos as regras desse concurso. Depois fazemos um concurso complicadíssimo, depois há não sei quantas queixas, fórmulas e recursos, e depois acontece o que o meu amigo me estava a contar. O informático do Algarve, muito provavelmente é colocado em Freixo de Espada à Cinta, e se calhar não é nenhum colocado em Vila de Rei. Portanto, esta monstruosidade nacional dá esse efeito. Não é isto assim até poderia ser localmente. Eu, há 20 anos, publiquei um livro, você conhece as políticas sociais em Portugal. Muito bem. E alguns encontrei a descrição do que tinha sido a escolha pelos municípios do século XIX. Ao fim de pouco tempo só punham primos e familiares. E, portanto, eu vejo isto à distância do local como forma de objetivar as escolhas. Porque nós não conseguimos escapar do nosso país a estas tendências. Por isso eu não vejo mal que seja de sítio, de cima. Agora tem que ser com critério. Muito bem. O Ministério aí tem uma função regulatória. Não é? O Ministério da Educação deve ter uma função regulatória. E depois as posições não são anuais, que é o outro disparate que se faz no nosso país. Não é só regulatória, são trianuais. É o Ministério da Educação que tem que decidir. São trianuais. O jovem docente, tal como no Estado habitualmente, as posições que se conquistam são por 2, 3 anos. E, portanto, esta roleta anual é realmente uma originalidade nossa. Bom, isto é todos os anos, igual. E depois, todos os anos ainda por cima, o Ministério da Educação muda a situação corre melhor do que noutros. E é muito importante este calendário. Portanto, depois os concursos que se façam mais locais, menos locais, é de janeiro a março. Quando chega a Páscoa, toda a gente tem que saber onde é que vai trabalhar no próximo ano letivo. Porquê? Porque o novo docente começa a visitar as escolas a partir da Páscoa, tem reuniões de convívio, ser bem-vindo, etc. E as coisas correrem bem. Claro. Portanto, aqui não se pode é realmente massificação. chegar a esta situação. Não, é péssimo. Desse caso e é necessário... da senhora que vai dar aulas a 300 km de distância da residência, não é? O português detesta mudar e detesta realmente
alterar os seus sistemas, mas eu acho que é tão evidente que este sistema já vitimou ministros da educação, empresas de informática. Não, mas em todos os anos vitima imensos professores que passam um clima de stress pós-traumático, desprestigia-se a profissão. Tudo isto sem necessidade nenhuma. Porque eu pergunto, porquê é que está na educação e não há na saúde? O sistema de saúde é um sistema muito menos estável em Portugal que o sistema da educação. Porque há inovação disruptiva, todos os dias aparecem novos equipamentos, porque há surtos de doenças. Imaginem, eu quero o Ministério da Saúde, bem, espero aqui que esta sugestão não seja considerada. Lembrar-se de fazer um concurso nacional destes, quer dizer, durante umas semanas ninguém podia adoecer. Pronto, portanto, deixávamos aqui essa Muito reflexão. bem, vamos para a generalização do acesso ao ensino superior. O ensino superior é outra boa notícia. Portanto, nós temos duas boas notícias. Esta segunda boa notícia é que não só temos esses dados também para apresentar. Não só houve a melhoria do acesso ao ensino secundário, mas aumentámos também muito o número de licenciados por ensino superior, a dividir pelo número de nados vivos. Portanto, estabilizámos nos 40%, 40 e poucos por cento, e aí já se começa a notar um efeito evidente. É que há muito licenciado que vai para o desemprego. E então, quando acaba o ensino secundário, pergunta-se, será que vale a pena ou não? E agora estamos a chegar aqui a um problema muito central, que está a existir muito em Portugal. Os jovens participam mais na educação, os pais investem mais, o país vive mais a educação e depois ficamos desiludidos. Porque, afinal de contas, ficamos com um canudo e não ficamos com emprego. E este é um problema muito sério que, no fundo, é, em boa parte, respondido pela segunda consequência muito negativa que a tal massificação e a tal centralização teve. E que tem a ver com o tipo de ensino secundário. Tenho um minuto para explicar bem isto, porque estes problemas da educação às vezes são um bocadinho especializados. Nós temos um ensino básico universal para todos, que são 9 anos. E depois desse ensino básico, é muito importante, e fico aqui este meu apelo ao jovem que está nessa situação, não deixe de estudar. É muito importante continuar a estudar. Mas temos que pensar bem o que é que vai estudar. Claro. Ora, o que acontece é que com essa massificação admitiu-se muito que o ensino secundário devia ser fundamentalmente o ensino geral, que é orientado para que depois o jovem vá fazer, obter um grau académico. Licenciatura, mestrado. O ensino geral. E o ensino profissional foi muito mal subvalorizado. Até por motivos um bocadinho ideológicos, porque dizia-se, não, isso é um ensino de segunda, nós queremos que todos tenham acesso à universidade. Não está mal todos terem acesso, mas se puderem lá chegar. Havia uma clivagem social entre ir-se para o liceu ou ir-se para uma escola técnica. Exatamente. E, portanto, temos aí esse gráfico que mostra que, quando comparamos com os outros países... Agora veja-se a Alemanha, a Dinamarca... Ainda não temos o gráfico, mas já vamos ter. Vamos ter, portanto, aí está. Este gráfico o que é? Você explica que Portugal é o pequenino da direita. Vamos explicar. A percentagem de alunos... Nós estamos sempre na mesma posição, infelizmente. Eu vou passar a pedir para os gráficos ao contrário. A ver se a gente sobe. Olha, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Portanto, isto é a percentagem de alunos do ensino secundário que estão na vertente de formação profissional. Ou seja, nós temos esses dois tipos de ensino secundário. Temos o ensino secundário, é preciso toda a gente perceber bem isto, geral, orientado para a universidade ou para o politécnico, e temos um ensino secundário que conduz ao nível de diplomado para o ensino secundário, mas lhe dá uma habilitação profissional. Dá-lhe um diploma profissional que em todo o mundo se considera nível médio. Diploma profissional médio, França, Canadá, Estados Unidos, etc. Porquê é que esses profissionais hoje em dia são muito importantes? Porque a sociedade evoluiu no sentido de muita tecnologia. E, portanto, é muito importante ter pessoas que saibam fazer gestão de ar-condicionado, segurança de rede de informática, multimédia. A TVI aqui com certeza que sente isso. Operação de câmaras, etc. Portanto, esta qualificação profissional, longe de ser algo de subalternizado, é algo de muito valorizado. O que é que acontece? É que justamente Portugal destas comparações que estamos a fazer... Isso já foi falado aqui N vezes. Aquele que tem uma porcentagem mas em Portugal ninguém pega nisso. Mas o que é extraordinário, e eu fiquei surpreendido quando recolhi estes elementos aqui para esta simpática reunião convosco, é que passado 20 anos,
Portanto, tínhamos aquela análise em 88, passado 20 anos. Nós melhoramos um nadinha. Passámos de 25% para 30%. E continuamos os piores. Sim. Portanto, não sei se podemos ver esse... o último gráfico desta sequência. Na aparência é praticamente igual. Pronto. Portanto, isto é, evidentemente, a posição relativa é mais ou menos semelhante. Sim. Bom, há uma alteração é no número 1, porque era a Alemanha e agora é a Holanda, não é? Tem toda a razão. Bom, o problema é que, de facto, quando nós temos estas percentagens muito baixas, temos mais jovens desempregados. Aqueles países que têm menos formação profissional são aqueles que têm mais desemprego jovem. Claro. Agora, a situação é mais grave porquê? Do que isto porquê? Porque depois desse diploma profissional de nível médio, o que é que acontece? Acontece que o jovem que está na formação geral do secundário vai para um politécnico ou para uma universidade, mas aqueles que estejam na formação profissional podem ter um novo nível de formação profissional, que se chama um diploma profissional superior. Não é um grau académico, mas se o homem é especialista em gestão de centros de cálculo, é mais especialista em centros de cálculo, e assim sucessivamente. Em boa hora, o atual ministro lançou esses cursos. Sim. Bom, tiveram uma recepção por parte dos politécnicos públicos, em meu entender, inexplicável. Há 4 ou 5 candidaturas já registadas, portanto, uma expressão mínima. Vamos ser otimistas, vamos imaginar que houve aqui um problema de comunicação, que ser o primeiro ano e que tudo isto vai ser alterado. Mas é preciso ter consciência que o que se está agora a fazer com esses cursos, repetindo, de formação profissional, que não são graus académicos, dados depois do secundário, geralmente com a duração de 2 anos, incluindo um estágio. São cursos muito úteis. O jovem que tem essa vocação é muito importante fazer esses cursos, vai ter com certeza um bom emprego, muitas áreas interessantes. Estamos a importar jovens de outros países com essas habilitações. Ao nível da informática, por exemplo? Ao nível da multimédia, ao nível do design, ao nível da informática, ao nível da segurança de redes. Porque, entretanto, o nosso catálogo dessas áreas está, a meu entender, muito obsoleto. Mas porquê e não tem sido atualizado. Porquê que não há adesão dos jovens e das famílias para isso? Que há um preconceito. Tem que ser doutor em Portugal. Vamos lá ver. Isto é um problema de título só. Eu vivi isso, como você sabe. Eu comecei pela indústria consciente e eu vivi isso dentro da fábrica. Consciente, há um preconceito. Quem não é engenheiro é uma coisa secundária. Isso foi cultivado por 25 de Abril. Esta ideia de criar uma via praticamente única, entrar cá em baixo e sair lá em cima, foi criado pelo Estado de Espírito do 25 de Abril. E nunca se venceu isto. Nunca se venceu. Sim. Mas eu penso que tem razão, mas apesar de tudo, com todo este desemprego jovem, e aliás temos aí o gráfico seguinte, que compara o desemprego jovem nos países com mais ou menos formação profissional, que é em que se vê que claramente Países Baixos... Repare, os Países Baixos chegam a ter 60%, 70% do jovem quando acaba o barco. E a Dinamarca também. E a Dinamarca. E a Alemanha. Sim. Portanto, esses países têm menos desemprego. Apesar de tudo, as famílias e os jovens, com estas realidades, estão a mudar de posição. O problema é que as próprias instituições, neste caso concreto, os politécnicos, pelos vistos, estão menos abertos a este desafio. Os politécnicos em Portugal, se não mesmo a maioria dos politécnicos, criaram cursos imitando os cursos universitários, com uma pendência para a teoria extraordinariamente grande, valorizando o ensino teórico e não a prática profissional. Mas segundo os últimos dados, na primeira e segunda fase, tem 36% de vagas por preencher. Está bem? Provavelmente porque as pessoas verificam que vão aprender teorias e teorias e teorias que não correspondem à efetiva formação profissional de que se fala, com objetividade. E todo este ensino profissional tem que se ter consciência que é mais especializado, quer dizer, exige mais laboratórios, mais oficinas. Se nós vamos ensinar segurança informática, temos de ter redes informáticas para outros. É preciso investimento. E não tem... Sim, mas aqui não é isso. Este problema é psicossocial. Mas há isto é isto. E eu esse conheço porque eu vivi por dentro e não vai ser alterado tão cedo. Aqui, ou é doutor ou é cão. Bom, também não exageramos. As pessoas não vão para isto porque é considerado assim de segunda. Mas também essa frase segunda linha. Segunda linha, os pais
e os próprios moços que vivem num ambiente deste, em que realmente é-se doutor, às vezes de coisa nenhuma, as coisas que não valem nada. Mas no consenso social, um sujeito que não tem um título de uma universidade não tem um estatuto de reconhecimento mau. Temos de explicar bem. Não sei se se pode generalizar dessa forma. A boa notícia